A última coisa que nós vimos foi sobre isso aí, ó, né? Sobre a tese, e a tese para nós é a contextualização, isso que nós vimos, né? Nosso tema é que nós estamos contextualizando. Nós vimos que a ideia central do texto tem o verbo no passado, e que a tese, ou o nosso tema, ela precisa ter o verbo no presente. Nós precisamos de falar sobre isso. As aulas hoje? Oi? Você inverteu as aulas? Na realidade, a partir de hoje, eu praticamente é só isso. E algumas dicas depois, quando vocês estiverem pregando, eu vou falar sobre os erros que os pregadores cometem, né? Dentro da oratória. Só que aí eu prefiro esperar um pouquinho agora para ver vocês pregando e depois a gente falar sobre isso. Legal, né? Eu não vou deixar vocês, deixa vocês fazerem, que é melhor vocês aprenderem com, né, os próprios erros. Tá certo? Então nós vamos ver no final, nós vamos ver sobre os erros que os pregadores cometem. Então hoje eu quero falar sobre os tipos de sermão, que é o que eu anunciei para esse curso. Existem muito mais tipos de sermões do que esses 3 que eu estou mencionando. Esses 3 são os mais explorados, são os mais ensinados, são os mais usados nos púlpitos diariamente. Existem outros tipos, como o sermão extemporâneo, existe ainda o sermão biográfico, existe o sermão narrativo, existem outros modelos de sermão. Nós vamos tratar com esses 3. Depois, os irmãos querendo, façam outros cursos, porque esse aqui é praticamente um curso básico. Depois nós poderíamos dar ainda um curso avançado sobre sermão, que a gente tem muito material, muita coisa ainda para a gente desenvolver e aprender, né? Mas esses 3, temático, o textual e o expositivo, são tipos de sermão, e sempre que você for pregar, ou sempre que uma pessoa estiver pregando, né, dá para perceber. Até você ouvindo o pregador, você consegue distinguir se ele está fazendo um sermão temático, textual ou expositivo. Depois que você passa a ter um pouco mais de conhecimento, né, e de prática em cima disso, você consegue perceber, tá bem? Nós vamos começar vendo aí sobre o sermão temático. O sermão temático, pessoal, eu poderia dizer que é um dos mais fáceis de elaborar. O sermão temático é um sermão assim que a maioria dos pregadores, dos pastores, usam no seu dia a dia. Porque ele é muito fácil. Ele parte da ideia, né, que você recebe. Né? Você está andando pela rua e tal, de repente, se eu pudesse pregar, eu pregaria sobre isso. Né? Você tem aquela ideia, você recebe aquilo que você, às vezes até já o seu título, né? Então você fala assim, vou pregar sobre isso. E o que você vai fazer? Você, com essa ideia, com esse título, você vai, senta lá na sua mesa, ou sei lá, num outro lugar que você tem de preferência, vai pegar a sua Bíblia e vai começar. Eu vou falar dentro disso aqui, vou falar sobre X, Y e Z. Ok, você já tem as suas divisões, né? E aí eu preciso deixa eu ver qual o versículo que confirma isso aqui que eu estou falando. Aí você vai lá para a Bíblia e acha lá um versículo que se encaixa exatamente com aquela ideia daquela divisão. Aí você vai de novo para a Bíblia e acha outro versículo para a segunda, para a terceira e para a quarta. Tá? Então o sermão temático, ele é assim, é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Você não precisa ler um texto da Bíblia, tá? Você não precisa ler um texto da Bíblia e tirar dele o seu tema, tirar dele as suas divisões. No caso do sermão temático, tudo isso nasce independente de você ter até aberto a Bíblia para nada. Tá? Embora o sermão temático, todo sermão nas igrejas devem ser bíblicos. E um sermão, para ser bíblico, ele precisa ter a palavra, ele
precisa ter um versículo que confirme aquilo, mas que não esteja fora do contexto. Tá? Ele tem que realmente estar de acordo com aquele assunto que você está tratando. Se você pega um versículo para dar confirmação à sua divisão, mas ele foge do contexto, se uma pessoa está ouvindo você falar e fala, mas esse versículo está fora de contexto, isso aí é só pretexto para ele confirmar o que ele está querendo, aí você está errado, você não pode fazer isso. Tá? Se você usa um versículo, ele tem que realmente estar em conformidade com aquele assunto. Tá bom? Então, é assim, geralmente ele surge, como eu já disse, de ideias, e a partir dele nós construímos. Então temos aí um exemplo de um sermão temático. Você teve lá o James Braga aí um dia, pensou lá, né? Ou então ouviu alguém dizer, pastor, Deus não está respondendo as minhas orações, né? Eu tenho orado e Deus não responde as minhas orações. Aí dá um sermão legal isso aí, né? Dá um sermão legal, não dá? Deus não responde todas as orações. Deus não responde todas as orações. Orações não respondidas. Beleza. Agora, vai lá para a Bíblia. Ele abre a Bíblia e começa a procurar. Né? Aí ele vê que Tiago fala sobre isso. Ele vê que Salmo também fala sobre orações não respondidas por causa de pecado. Ele torna aí dentro de Tiago também, vê que quem duvida da palavra de Deus também não tem a sua oração respondida. Aquele que desobedece a palavra, tem que estar lá, vai lá em Provérbios, também uma palavra de Pedro a respeito. Então pronto, ele consegue montar aí um sermão com 6 tópicos, 6 divisões, né? Cada um desses pontos aí é uma divisão, aquilo que nós chamamos de divisão principal, ou nosso desenvolvimento. Aí nós estamos mostrando aí, não estou preocupado agora em mostrar o sermão todo preparado não, né? Título, tema, início, desenvolvimento, tal. Essa parte aí, estou mostrando para os irmãos como que surge. Legal? Então o sermão temático, veja só, ele não tem a preocupação também de usar um único texto da Bíblia. O sermão temático ele pode ser os argumentos do sermão, o desenvolvimento do sermão pode ser retirado de várias partes da Bíblia, desde que ele esteja dentro do assunto. Se você ler Tiago 4,3, você vai ver que Tiago está demonstrando que aquele que pede mal não obtém resposta. Não é verdade? Ele não está recebendo porque ele está pedindo mal. Tá? Então aí você vai argumentar em cima desse assunto aí, vai esclarecer para a sua assembleia, né? Depois lá em Salmos, e assim por diante. Todos os tópicos aí, todas as divisões aí, têm a ver, estão correlacionadas com o assunto ou com o tema, orações não respondidas. Tá? E se você ler cada um deles, ele não achou um pretexto para confirmar apenas a palavra que ele deu como divisão. Na realidade, em cada um deles, né, Jesus está ensinando sobre a oração. Então está ligado lá com o tema. Tá? Cada uma dessas situações aí está ligada com o tema. Né? O apóstolo Pedro mesmo chega a falar. Né? O homem ou a mulher que tem problema, né, ele deveria... as orações dele não chegam até o Senhor. Né? Então cada uma dessas tem a ver com oração. Então esse é o sermão temático. Você tem um tema, veio na sua cabeça, surgiu aí, né? Imediatamente você começa a pensar, o que eu vou falar sobre isso? Ou então deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Tá? Eu gosto muito da Bíblia Thompson. Um dia desses, um irmão da igreja me perguntou qual Bíblia que ele deveria comprar de estudo. Todas as Bíblias de estudo aí tem seu mérito, né? Se a gente pudesse, a gente compraria todas, né? Mas
Eu acredito que uma que ajuda muito a quem está iniciando o estudo é a Bíblia Thompson. Que a Bíblia Thompson, ela te dá um índice de temas e ela te dá também ela tem uma referência, né, cruzada muito boa, as chaves. Então, para quem vai fazer sermão temático, ela ajuda muito, porque você vem no índice de temas e você vai achando, né, os seus argumentos. Você vai achando as divisões para o seu tema. Então, esse sermão, você consegue formatar, você consegue elaborar com um tempo menor do que os outros sermões. Mas, ainda assim, meus irmãos, depende de estudar. Porque para você elaborar um sermão desse, veja só, não é você sentar, esse aqui encaixa, esse aqui encaixa. Não, você precisa de ler cada um dos versículos e ver se ele está realmente correlacionado com o seu tema, com a sua tese, com o seu assunto, com o seu título, se for o caso. Ele tem que fazer parte, tá bem? Então esse é o sermão que eu considero assim, bem tranquilo de fazer. Alguma dúvida? Pode falar, pastor. A respeito de Bíblia, eu queria perguntar ao pastor. Já ouvi vários irmãos comentar que aquela Bíblia de Genebra não é boa. Fazer uns assuntos meio. O senhor pode me falar alguma coisa a respeito? Pastor, eu gosto de responder que toda a Bíblia é boa. Toda a Bíblia é boa, né? O que tem ocorrido são os estudos que às vezes algumas Bíblias contêm. Cada autor tem uma linha de pensamento. Então tem autor que prega a respeito, por exemplo, só para facilitar a compreensão, tem alguns que pregam a respeito da grande tribulação, mas não aceitam que a igreja vai subir, por exemplo, assim que o anticristo sentar no trono, né? Tá? Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá certo? Então, se você pega uma Bíblia que não está com esse ensino que a sua igreja traz, o seu pastor ou você mesmo vai ficar confuso, porque o seu pastor está ensinando uma coisa e a Bíblia está falando outra. Então, por isso que cada uma das Bíblias de estudo é necessário você entender a linha de pensamento do autor. Hoje, existem Bíblias, né, que tem estudo. Você compra uma Bíblia, ela tem estudo de teólogos que são padres. Você tem Bíblia hoje que tem estudos de pastores que são adventistas. Você tem Bíblia de estudo hoje que são preparados pelos testemunhos de Jeová. Enfim, são Bíblias. Você vai, na hora de comprar, está lá, Bíblia do obreiro, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Essa aqui é legal. E quando você vai ler os ensinamentos, pode ter alguma heresia que é heresia para você, porque o camarada lá, ele acha que é, né, mais normal possível. Tá bem, meu irmão? Então toda a Bíblia é boa, né? Toda a Bíblia de estudo também sempre tem alguma coisa a acrescentar. Por exemplo, eu que estudo muito, às vezes eu preciso de ter uma Bíblia que fala contra o Evangelho, por exemplo. Eu preciso de traçar uma linha de pensamento em que eu preciso de conhecer alguém que fala contra. Eu tenho que ter uma Bíblia assim, tá entendendo? Então, é você que precisa de filtrar, aprender a filtrar aquilo que lê, né? E na hora de comprar também pedir o auxílio de alguém que conheça, né? A Bíblia de Genebra em si, eu não conheço o estudo dela, eu não tenho. Eu não tenho a Genebra, então eu não sei qual a linha de pensamento do autor dela, tá? Mas eu posso procurar dar uma pesquisada e na próxima reunião falar para o senhor, tá bem? Para mim não ser indelicado com o autor, nem falar mal sem conhecer. Isso a gente também não deve fazer, tá bom, meu irmão? Mas eu acredito assim, todo o estudo ele traz algum proveito para a gente, desde que a gente saiba filtrar. No meu caso, como pastor de uma igreja,
quando os meus membros eu procuro, né, já ir orientando. Para ser sincero, pastor Francisco, eu acho que nós sempre deveríamos ter a Bíblia sem estudo nenhum, para a gente poder fazer o nosso estudo, entendeu? Porque hoje tornou-se, o povo ficou preguiçoso. O senhor lembra que um dia nós falamos sobre isso? Antigamente o pessoal decorava versículo, hoje não decora mais, né? E porque hoje está uma facilidade, você tem uma Bíblia de estudo Thompson, você tem a Bíblia do obreiro, você tem a Bíblia do pregador, você tem a Bíblia da mulher, você tem a Bíblia do jovem, você tem a Bíblia do menino, você tem a Bíblia, né? Hoje tem o do ministro, hoje tem Bíblia para tudo quanto é gosto, né? E cada uma que você lê, você vai ver ali uma linha de pensamento que o camarada está colocando, né? E os livreiros, eles estão lá para vender, eles colocam lá na banca. Você chega lá, olha, que legal, essa deve ser boa, né? Aí você pega e leva. E aí pode ter um ensinamento lá que foge daquilo que a sua igreja, né, tem como verdade, né, ministra. Tá certo? Pastor, pois não. Eu acho que com isso também, minha opinião, não podemos generalizar, mas vai desestimulando as pessoas a terem interesse no estudo. Com certeza. Porque ela acha tudo pronto, né? Domingo eu estava lá na usina, lá, então eu entrei lá no... nem sei como é que chama essas coisas, não, porque eu não gosto direito, eu entrei na internet lá, se eu quisesse copiar uns 50 esboços, eu tinha copiado. Vixe, tem demais, né? Não, e vou falar uma coisa, tudo, entendeu? As coisas bonitas, as coisas que... Né? De encher o olho, né? Não, e o importante é que a gente começa a palavra, a gente sabe por que o camarada ali não colocou a abobrinha ali, não. Entendeu? Lógico que você vê um esboço, você soube, né? Mas aí eu pensei comigo aqui, ó, se eu quisesse virar um pregador de mão cheia, eu tenho tempo, eu tenho, né? Só ficar escrevendo lá, 6 horas por dia, dá para escrever muita coisa. Só que eu penso o seguinte, pastor, eu subo do grupo com isso, se eu fizer isso, eu sinto que não foi eu, não é de mim. Então eu acho que vale mais a pena a gente começar lá no beabá, mas buscando. Claro, que é muito fácil demais hoje. Existem livros, meu presbítero, de sermões. Eu mesmo tenho um livro que eu ganhei do meu pastor professor, né, de teologia, Walter Basso, 101 sermões para todas as horas. Então, sim, você abre lá, você tem 101 sermão, tem sermão para todo jeito. Uma vez eu fui visitar uma igreja e o pastor pregou uma mensagem que eu falei assim, gente, mas eu conheci o camarada. Eu falei, gente, eu sei que esse camarada não lê, eu sei que esse camarada não estuda. Eu conheci a vida dele. Como que ele conseguiu, rapaz, uma mensagem assim, né? E eu, como eu sou um camarada meio curioso, né, não gosto de ir embora logo da igreja, né, gosto de ficar mais um pouquinho, aí tá, de repente eu me aproximei do púlpito, mas tinha lá um livro lá em cima, um xerox, né, desse tamanho assim, não é capaz de ter lá mais de 6.000 esboços de sermão, mais de 6.000, tudo desse jeitinho aí, porque se você pega, todo camarada que é bom pregador, ele não precisa de muita coisa não, com isso ali você pega aqui, vai para a sua igreja, você prega. E prega diferente do que o camarada pregou, porque se eu pegar esse esboço aqui, Timóteo, e gravar um sermão com ele, e você pega e grava um sermão com ele, vai ser diferente. Não tem problema, o Espírito Santo até pode e usa. Está entendendo? Porque não há problema também de você pregar um sermão de uma outra pessoa, um esboço de uma outra pessoa. Desde que você também seja, né, ético, né, digno, não dá problema não. Né? Mas o bom é você trabalhar, o bom é você. Então, com relação à Bíblia, hoje as Bíblias de estudo, tem pastor que chega em cima do púlpito, ele vai pregar com um comentário, com um estudozinho que está no rodapé da Bíblia dele. Ele abre e tal, e ele vê o comentário ali, ele
Entendeu? Bom, é como eu disse, né? Deus tem usado de misericórdia com muitos aí, né? Mas o ideal é que a Bíblia não tenha o estudo e que você tenha realmente que quebrar sua cabeça, esmiuçar e achar alguma coisa, entendeu? Né? Porque hoje, sim, Timóteo, tem muitos pregadores hoje que só usam sermão colhido na internet. Se quiser ir lá no meu site, lá tem vários lá. Às vezes eu prego aqui e coloco lá. Coloco lá também. Mesmo dia. Hein? Até no Facebook agora tem. Tem uma mensagem que eu preguei aqui, está lá na internet também, no YouTube. E aí vai, você encontra. Se você quiser ouvir o camarada, vai ver até como que os gestos que ele fez, para você imitar, tem jeito também. Né? Oi? Eu ganhei de presente do meu antigo pastor uma coisa chique mesmo. Tem 300 sermões prontos. Aí, que bacana. Eu não consegui pregar nenhum. Não? Não. Não, mas o senhor pode usar, não tem problema não. Não consegui pregar nenhum. Um ou outro, eu não consigo desenvolver aquilo. Fala, avisa que é de algum pastor tal, ou então o senhor usa ele como ideia. Às vezes você pega um sermão, um esboço, e em cima daquela ideia ali também você trabalha um sermão, tá? Só que aí você já pegou a coisa pela metade, né? Você já está pegando, já pegou uma boa carona, mas dá também. Mas o ideal é trabalhar em do zerinho, viu, gente? Ai, gostoso, é bem melhor, né? Porque pelo menos você pode falar o que for, mas está saindo dali, é você que viu aquilo, é você que descobriu, né? Você está lendo um texto e você descobre uma coisinha nova ali e vem trazendo aquilo para a vida das pessoas. É muito bom. Deu para ter uma noção aí do sermão temático? Tá? Então veja só. Eu gostaria que você, no seu caderno aí agora, não vou dar mais exercício para casa não, porque esse povo está me enrolando, né? Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos praticar isso aí. Suponhamos que caiu na sua cabeça aí, né? Esse tema aí. Quem ama a Deus é correspondido. Aí eu fiz uma pergunta aí. Por que quem ama a Deus é correspondido? Por que quem ama a Deus é correspondido? Eu gostaria que você desse 3 respostas para essa pergunta. Agora. Bom? 3 respostas. Resposta 1, resposta 2, resposta 3. Por que quem ama a Deus é correspondido? Se você quiser usar sua Bíblia para ter algum argumento bíblico, não tem problema. Mas se você quiser dar a resposta sem usar nenhum versículo da Bíblia, também pode. Só estou te dando a liberdade. Mas eu gostaria que você desse 3 respostas. Por que você acha que quem ama a Deus é correspondido? Ok? Olha, são 15 para as 3. Eu vou dar 10 minutos. É mais do que o suficiente para você achar, né? É pouco? Vocês querem mais? 15 minutos? 15 minutos? Pode ser? Não, 15 minutos. 15 minutos para vocês responderem essa pergunta.